O mundo jaz no maligno, ninguém esconde mais suas preferências pelo pecado, pela imoralidade, pela desconstrução da cabeça das crianças. Vivemos um tempo de hipocrisia, de manipulação das pessoas, um tempo em que o certo, o óbvio, se tornou errado. Um tempo em que a gente não sabe nem se mandar o filho para a escola vai gerar nos filhos da gente a expectativa que a gente tinha. E o pior é que a única instituição que pode mudar isso é a igreja. Mas a igreja madura, a igreja abençoada, a igreja de gente que saiu de um nível apenas de frequência a culto para um nível de transformação de vidas. Me ajuda com as crianças, gente. A igreja precisa ser um lugar aonde as pessoas chegam e encontram gente que vive a vida cristã com autenticidade. A vida cristã do jeito que ela é. Não pode ser uma igreja púlpitocêntrica, ou seja, o povo vem, o púlpito se manifesta, e aí todo mundo ouve. Não, a igreja tem que ser uma igreja cristocêntrica, e Cristo não está circunscrito ao culto. Cristo, quando está dentro de você, Ele vai com você aonde quer que você vá, e Cristo se manifesta onde quer que você pise. É essa igreja que faz diferença, não uma igreja de domingo, de templo e de púlpito. Muita gente se diz cristã, mas a vida que vive não demonstra que saiu do primeiro passo. Se entregou a vida a Cristo, isso é só o primeiro passo. Agora você tem que o quê? Você tem que agora desenvolver a sua fé, desenvolver o seu ministério, desenvolver seus valores. Você não pode vir na igreja, não, eu não quero me misturar, não, eu não quero me envolver, não, mas eu vou à igreja. Ei, é uma tolice você achar que Deus espera isso de você. Deus espera muito mais, e você só vai dar contas a Deus do que você fez para Ele, e do que você não fez por Ele. Durante essas semanas eu tenho falado dos princípios que Jesus apresenta sobre discipulado em João capítulo 17. Nós já falamos de 10 princípios, e hoje eu vou falar de mais 2, para a gente encerrar a campanha. João 17, Jesus falando sobre sua relação com os seus discípulos, ele ora a Deus, e nesta oração, ele revela tudo o que envolve o discipulado. E o que é discipulado? Discipulado, primeiro, é cobertura espiritual. No versículo 11 de João 17, nós lemos assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Um líder precisa entender que quando ele discipula alguém, ele tem que ser um protetor espiritual desse alguém. Quando alguém está liderando alguém, discipulando alguém, há uma autoridade espiritual nisso. Quando você está sendo discipulado, você ganha uma cobertura extra. Você já ficou num lugar onde choveu e você ficou todo molhado? Era um dia frio. Se era um dia frio e você molhado, aquilo começou a te dar uma reação. Você começou a ter uma hipotermia e você começou a ficar desesperado por se aquecer. Uma pessoa que não tem alguém sobre si, alguém influenciando a sua vida, está disponível para a frieza do mundo,
para a frieza espiritual que esse mundo vive. Querido, Jesus está dizendo: olha, Senhor, eu guardei eles, eu protegi eles. Jesus está dizendo: eu fiz o meu serviço e fiz muito bem. Todo mundo ficou jóia, menos um que não quis, menos um que decidiu não caminhar comigo. E se cumpriu a escritura que dizia que dos próximos a mim alguém me trairia. Senhor, eu fiz o meu melhor. Uma das fragilidades do discipulado hoje é a falta de uma aliança profunda, é a falta de paternidade, é a falta de cuidado. Quando uma mulher está discipulando outra, ela deve colocar o seu coração nisso. Eu vou fazer essa pessoa encontrar todo o propósito de Deus na sua vida. Eu vou fazer essa pessoa vencer. Um dia desse não, domingo passado, eu vi uma mulher falando: pastor, olha aqui, ó, eu estou cuidando dela, mas ela ainda não fez isso nem isso. E eu falei: está vendo como ela cuida de você? Está vendo como ela se preocupa com você? E você ainda não ouviu, você ainda não atendeu, você está doida? Como que você está fazendo isso? Ela te ama, ela te ama. Discipulado é uma coisa impressionante, porque por mais que você tenha suas lutas, seus problemas, você está decidido a ser um instrumento na vida do outro, e é por isso que Deus manda do seu espírito, e essa cobertura espiritual funciona. Um exemplo disso é o livro de Êxodo, no capítulo 17, Josué, discípulo de Moisés, estava guerreando contra os amalequitas. Quando Moisés levantava os braços ao céu, Josué e o povo prevaleciam, mas quando os braços de Moisés recuavam, nesse momento o povo de Israel perdia a guerra. Então Arão pegou um dos braços, Hur pegou o outro, e colocaram os braços de Moisés como cobertura espiritual, intercedendo pelo povo, e o povo venceu um exército preparado para a guerra, um exército muito mais preparado que o povo de Israel. Mas o povo de Israel venceu. Por quê? Porque tinha cobertura espiritual. Muitos pecados na sua vida você não cometeria se você tivesse cobertura espiritual. Às vezes um homem está enfrentando uma luta no trabalho, uma mulher lá resolveu dar em cima dele, o negócio ficou complicado, a cabeça do cara já está formulando ideias, o cara já está pensando besteira, mas ele tem um discipulador. Aí o discipulador vira para ele e fala: e aí, como é que estão as coisas? Como é que está a tua vida? E os olhos? Cara, tem um negócio para te contar. O que foi? Rapaz, tem uma mulher no trabalho lá, cara. Rapaz, está ficando esquisito. Esquisito? Isso é uma pombagira. Isso é o Satanás, rapaz. Isso é cilada do inferno na tua vida. Tu é homem de Deus. Tu tem uma mulher, tu tem teus filhos, rapaz. Você é homem de palavra, rapaz. Sai desse negócio, rapaz. Ajuda ou não ajuda? Hã? Ou não ajuda? Não, melhor não falar nada não. Hã? Mas ele falaria para alguém que não fosse íntimo dele? Ele falaria para alguém que não fosse uma pessoa que ele confiasse espiritualmente? Dificilmente. Dificilmente. A mulher vira para outra e fala: aqui, meu marido não quis ir na festa da minha mãe, foi para pelada de manhã, falou que estava cansado, também deixei ele sem sexo 1 mês. Aí a discipuladora fala para ela: tu é maluca? Pirou? Como assim? Ele não foi na festa da mamãe? Ele cometeu um erro, ele não valorizou a festa da sua mãe, é uma coisa. Agora você vai fazer guerra sexual com seu marido, nesse mundo podre? Você está doida? Você quer usar um presente de Deus no casamento como instrumento de guerra? Você é maluca? Ajuda ou não ajuda? Algum homem pode dar um glória a Deus? Aí, ó, até as crianças entenderam. Jesus amado,
Discipulado é proteção espiritual, é cobertura espiritual, para você vencer e para você não errar. Todo mundo precisa. Um pastor, ele vai tomar uma decisão, ele tem uma cobertura espiritual, ele se aconselha com alguém, ele não toma uma decisão errada. Mas se ele não ouve ninguém, ele dança, ele faz uma bobagem. Nós precisamos. Jesus dizia, olhando para Jerusalém, nossa, eles são como ovelhas sem pastor. Jesus estava dizendo, todo mundo precisa de alguém cuidando. E aí em João 10, versículo 11, ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não. O mercenário, ele trabalha pelo dinheiro, mas se o lobo aparecer, ele foge, a ovelha se perde. Jesus está dizendo que só existe dois tipos de líderes, o verdadeiro e o mercenário. Quem você tem sido? O verdadeiro, ele dá a vida pela ovelha. Meus irmãos, às vezes eu percebo um discípulo correndo um risco, às vezes eu não estou percebendo, mas o discípulo mesmo, o que é leal mesmo, ele abre o coração. Ele fala, ó, eu estou com um problema, eu estou com uma luta, eu estou com uma dificuldade em casa. Eu já tive discípulo abrindo o coração, eu já tive discípulo contando para mim assim, pastor, tem uma coisa que eu fiz há muitos anos atrás, que até hoje, esse negócio eu lembro, me dá uma tristeza danada. Ninguém é obrigado a falar nada. Ninguém é obrigado. Mas o discipulado, ele vai estabelecendo uma confiança. Pastor, como que vai ter confiança? Três coisas estabelecem confiança. A primeira coisa, seja misericordioso. Se você é um discipulador, que quando um discípulo fala de um pecado, de um erro, de uma tentação, você, meu Deus, que isso? Não estou te conhecendo. Eu tenho pavor dos supercrentes. Gente que está acima do bem e do mal, gente que se acha melhor que os outros. Ei, irmão, eu estou no jogo contigo, estou na luta do dia a dia com você. Eu que não me cuide não, eu tenho que me cuidar e você também. Nós estamos no mesmo bolo. Ninguém aqui tem família perfeita e ninguém aqui é perfeito. Quando tu encontrar alguém que tudo na vida dele é perfeição, foge, que é Satanás. Porque só Satanás te transveste de anjo de luz. Todo mundo aqui chora alguma coisa. Todo mundo aqui tem medo de alguma coisa. Todo mundo aqui, em algum momento, é um mendigo precisando de um pão. Que história é essa de bancar o supercrente, o avivado, fala com Deus o tempo inteiro, tudo dá certo, fala com o anjo, fala com Jesus, dá ordem Jesus hoje não. Que coisa é essa? Eu acredito no contato e convivência com Deus, mas eu acredito nisso para gente quebrantada, que não fica vendendo uma imagem de super-herói. Seja misericordioso com o erro das pessoas. Não é passar a mão na cabeça, mas é ter o mínimo de empatia para falar, cara, você não tratar isso, mas eu não quero te condenar, eu quero te ajudar a resolver. Segunda coisa importante para ver confiança, você também precisa se expor. Você banca o super-herói? Não, mas você também não fala nada de você. Lembra quando Jesus estava no Getsêmani? Ele vira para os discípulos, lá em João capítulo 26, e fala assim, queridos, a minha alma está em profunda tristeza. Por favor, fiquem comigo. Gente, Jesus estava em forma humana. Naquele momento, ele está moído. Ele vira para três amigos, Pedro, Tiago e João, e fala, cara, fica comigo, eu não estou bem não. Ele sabia o que ia acontecer a partir dali, ele sabia do martírio que viria, ele sabia do mal que viria. Você precisa entender que você pode ser vulnerável sim diante das pessoas,
Você não pode bancar o super-herói. Mas tem mais uma coisa que é importante para ter confiança no discipulado. Sabe o quê? Segredo. A pessoa te contou uma coisa no discipulado. Pode parecer boba para você, mas para ela é importante. Como você vai contar para outra pessoa? A pessoa pode falar, olha, eu não consigo ler a Bíblia. Aí você fala para o outro, olha, fulano não lê a Bíblia. Pode parecer bobo, mas não é. Para aquela pessoa aquilo é uma crise às vezes. Mas quando alguém tem confiança, quando alguém sabe que você guarda com você, querido, se estabelece uma unidade. E sabe o que vai acontecer? Quando a pessoa começa a ter confiança no discipulado em você, a pessoa começa a confessar seus pecados. Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Pastor, quando eu peco, eu faço uma coisa errada, eu confesso para Deus e eu sou perdoado. Perfeito. Quando você confessa para Deus, você é perdoado, mas nem sempre você é curado. Às vezes você comete um erro e você confessa para Deus, você chora e Deus te perdoa. Daqui a pouco você faz a mesma coisa. E você chora, sofre, fala com Deus e daqui a pouco você faz a mesma coisa. E você chora e fala com Deus e faz a mesma coisa. Você está sendo perdoado por Deus cada vez que você sinceramente pede perdão? Sim, mas você não está curado. Você tem uma área vulnerável que você não compartilhou com alguém que poderia te ajudar. Ninguém tem que sair contando a vida para ninguém, mas se você tem um discipulador e a confiança se estabelece, você vai ver que naturalmente você pode pedir ajuda de alguém para te fortalecer numa área que você ainda não está curado. Quando você pede perdão, você é perdoado, mas ainda não é curado. Quem entendeu? O discipulado, ele cura, ele liberta. Pastor, mas como que Jesus, ele conduziu o seu discipulado? Ele mostrou para os seus discípulos que eles seriam mais fortes se eles confiassem nele, porque o mundo vive em trevas e tentariam roubar a fé dos seus discípulos. Ele mostrou que Satanás está o tempo inteiro tentando destruir os casamentos, tentando destruir os filhos da gente, tentando roubar a alegria da gente. E ele demonstrava aos seus discípulos que ele amava até o fim e que por isso eles podiam contar com ele. Quando a gente lê em João capítulo 13, versículo 1, diz assim: e os amou até o fim. Jesus não desistia de um discípulo. Quando ele ressuscitou, ele tinha 2 discípulos que tinham pisado na bola. Quem foram? Pedro. O que ele fez? Negou a Jesus 3 vezes. Jesus procurou ele. Falou: Pedro, você me ama? Você me ama? Você me ama, Pedro? Jesus procurou, disse para ele: então cuida das minhas ovelhas, ou seja, eu acredito em você, Pedro, eu te perdoo, faz o teu melhor. Teve um outro que, quando Jesus ressuscitou, disse assim: eu não acredito, só se eu ver a marca nas mãos, nos pés. Quem foi? Quem foi? Ninguém botou o nome de Tomé no filho, né? Difícil achar um Tomé. Já viu algum Tomé? Será que é por causa disso? Deve ser, né? Fala, Tomé. Jesus procurou o Tomé. Falou: Tomé, aqui minhas mãos, você não queria ver? Aqui meus pés, você não queria ver? Não, Senhor, está tudo bem, é força de momento, não, Tomé. Parabéns para quem não viu e creu. Mas pelo menos você está vendo para crer. Agora, toma juízo e faz a obra. A tradição diz que Tomé se tornou um leão pela obra de Deus. E isso fica muito claro quando Jesus não pode pisar na Judéia e Tomé fala: vamos com ele.
vamos com ele. Esse homem, ele muda a sua postura. Jesus não desistia de ninguém. E você desiste de alguém? Pastor, mas tem gente que saiu da igreja. Alguém pode desistir de você e de nós. E nós vamos respeitar. Mais uma vez a frase, está tudo bem. Opção da pessoa, eu vou respeitar. Mas ninguém vai dizer que nós desistimos da pessoa. Discipulado é amar até o fim. É cobertura espiritual até o fim. Amém? Mas em segundo e último lugar, discipulado tem custos, mas traz profunda realização pessoal. Discipulado tem custos, mas traz profunda realização pessoal. Meus amados irmãos, muita gente fala de servir a Deus como sendo um peso. Nossa, ser líder de célula, meu Deus do céu, como Deus me colocou nessa. O outro fala, não, discipular pessoas são complexas demais, misericórdia. Você já imaginou, eu aqui falando para você, olha, o que eu estou passando no ministério, eu não quero para ninguém. Nem para o meu pior inimigo eu quero isso. Você já imaginou falando, gente? É pesado demais, misericórdia. Se tem uma coisa que eu não queria ser, e até hoje estou arrependido de ser, é pastor. Já imaginou alguém falando isso? Ninguém vai ser pastor, desanima. Agora, quando você entende a realização pessoal que você tem em estar num propósito de Deus, servindo a Deus, cuidando de vidas em nome de Deus, quando as pessoas notam que você está com uma realização que o dinheiro não dá, está com uma realização que a fama não dá, está com uma realização que as coisas supérfluas não dão, então você começa a empolgar as pessoas. Meus irmãos, aqueles discípulos de Jesus não seguiram Jesus porque falaram, nossa, nós vamos ter que sofrer, então vamos, né? Não, havia uma proposta de realização pessoal. Eles tinham uma vida maravilhosa em Jesus. É por isso que no versículo 13, Jesus diz assim, mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Jesus está dizendo, Pai, eu vou para o Senhor, mas quando eu for, eu quero que os meus discípulos, eles tenham a alegria completa. Que alegria eu tenho de estar cumprindo um propósito de Deus. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Ele tem prazer em servir a Deus, ele sabe a importância de servir a Deus. Ele, quando vê alguém transformado, aquilo anima o seu coração. Quando ele vê uma família transformada, quando ele vê uma pessoa que ele discipulou se tornando um grande líder, isso enche a sua vida. Ele está realizado. Aqui, trabalhando comigo, e nas igrejas pelo mundo afora, nós estamos com célula agora na Escócia, nós estamos ficando chique, né? Comprar uma saia para ir lá visitar. Então, gente, eu tenho muitos pastores trabalhando comigo, que abriram mão de dinheiro, vieram dar tempo integral no ministério para ganhar menos, fizeram o que eu fiz, há quase 30 anos atrás, quando eu também fui para ganhar um terço do que eu ganhava, lá no interior de Minas Gerais, longe dos meus pais, longe dos meus amigos, longe da praia, fizeram a mesma coisa, porque viram que há uma realização pessoal que grana nenhuma, sucesso nenhum vai dar.
estão nas igrejas, não têm o dinheiro que poderiam ter, não têm algumas coisas que o mundo poderia oferecer, mas estão realizados. Discipulado é promover realização pessoal para você e na vida do discípulo. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele disse em Coríntios, no capítulo 12, versículo 10: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo está dizendo, eu passo uns perrengues aí, cara, mas aí que eu fico mais forte ainda. Quanto mais perrengue pelo nome de Jesus, mais alegria eu tenho, porque o Evangelho está indo, Deus está fazendo através da minha vida, eu estou empolgadaço. A carta aos Filipenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim: gente, eu estou aqui na prisão, todo lascado, tem rato, tem barata, lacraia, tem uns guardas aqui olhando para mim, a comida é péssima. Ele não fala isso não. Sabe o que ele fala? Gente, eu estou aqui na prisão, e olha, as minhas prisões têm servido para empolgar as pessoas com o Evangelho. Tem um monte de gente que está agora com maior coragem para pregar, porque viram que nem a prisão me parou, e eu estou aqui pregando para os guardas, já se converteu uma penca. Realização pessoal. Ei, eles estavam aprendendo a ter uma realização que nada desse mundo pode dar, só o cumprimento de um propósito de Deus na sua vida. Você está lutando às vezes para ter mais dinheiro. Eu fico olhando alguns jovens aqui na igreja, eles amam tanto vidas. Vou dar uma dica para um, ele tentou ser jogador de futebol, foi até... depois parou. Eles têm chamado pastoral. Eles amam servir. A realização da vida deles está em fazer vidas se transformarem e se renderem a Deus. Pastor, mas eu sou empresário, eu tenho 1000 funcionários. Faz esse lugar o teu púlpito. Deus te confiou 1000 pessoas para você pregar o Evangelho. Mas eu não misturo as coisas. Querido, se Deus te deu alguma coisa, Ele tem um propósito. Nada realiza mais um homem. Sabe qual é o problema? As imagens de Jesus que a gente tem naquelas fotos, é tudo assim, me ferrei. Sim ou não? Aquelas fotos de Jesus que são pintadas aí, é ele assim, compenetrado, sério. Nossa, a vida é dura. Ei, isso não tem nada a ver com Jesus. Você imagina Jesus caminhando com 12 caras o tempo inteiro, irmão, zoeira. Irmão, piada, brincadeira. André pegando o peixe do Pedro e comendo o Pedro. Quem pegou meu peixe aqui? André, de novo você? Jesus é um cara alegre, carismático, envolvente. Já imaginou viver uma vida nesse mundo só falando de coisa séria, sem poder se divertir com os amigos, sem poder comer um peixinho assado, sem poder comer uma pasta de tâmara no pãozinho, recheada com algumas uvas, umas passas, uma comida gostosa? Ei, Jesus usufruiu de muita coisa boa com os seus amigos, havia amizade ali. Os amigos estavam realizados. Cara, é maneiro demais servir a Deus e a gente ter uma brincadeira boa entre a gente se ajudar, a gente querer o bem um do outro. É muito maneiro isso. Quem disse que a vida de servir a Deus não tem problema? Tem. Tem luta? Tem. Mas o que a gente conquista é muito maior. Há uma paz, há uma realização dentro de nós. Como alguém pode se regozijar no sofrimento? A resposta está no termo propósito.
se você está no propósito de Deus, se você está cuidando de uma vida, e essa vida daqui a pouco vai cuidar de outras, você está cumprindo um propósito de Deus, de transformar o seu discípulo, transformar um grupo de discípulos, ei, você vai suportar as dores da vida, e vai ter muita satisfação no seu coração. Pastor, o senhor deve estar caminhando para o fim, estou. E eu queria te falar para terminar o seguinte: o discipulado traz realização pessoal, sabe por quê? Porque não é movido por um interesse, não é movido por ganância, não é movido por um desejo de mandar nos outros, não é movido por um desejo de querer se aproveitar dos outros. Aliás, o discipulador é proibido de pedir qualquer coisa emprestada ao discípulo. Dinheiro, carro, apartamento, carro, qualquer coisa. O discipulador é proibido. Ele nunca pede. Enquanto o discipulado em alguns lugares, e essa palavra foi mal usada, era alguém dominando alguém, aqui nossa palavra discipulado é a bíblica. Quem discipula alguém, serve alguém. Eu estou aqui para fazer os meus discípulos serem servidos por mim e chegarem aonde Deus quer os levar. Esse é o princípio bíblico. É isso que nós temos que viver. Agora, tem uma palavra, pode vir para o teclado aqui. Tem uma palavra que define o porquê que esse discipulado deu certo. Câmeras em mim. Amor. A única coisa que faz um discipulado dar certo é você amar a pessoa. Quando você ama, você às vezes está cheio de problema, mas você quer resolver o problema do outro. Quando você ama, você está cheio de luta, mas você quer ajudar na luta do outro. Às vezes, a sua luta é a mesma do outro. Você não resolveu nem a sua, e você está tentando resolver a do outro. E é por causa do amor que você tem realização pessoal no discipulado. Quer uma prova disso? Quer uma prova disso? O que faz uma mulher carregar um bebê no seu ventre por 9 meses? Deforma o corpo todo, ganha um monte de quilo, a malhação de 10 anos vai embora. Nove meses depois, vai ter que ir para uma mesa de cirurgia, ficar de resguardo, vai ficar alguns meses sem poder dormir, nem sempre, mas a maioria das vezes, porque o neném chora, porque o neném acorda para mamar, 3 horas da manhã, porque a mãe está preocupada, está muito quietinho, vai lá, bota o dedinho para ver se ele está respirando, e ó, dinheiro indo embora. Faz cocô no teu dinheiro, literalmente. Aquelas fraldinhas não são suficientes, sim ou não? Sim ou não? Por que você faz isso? Aí, chegou a época de ir para a escola. Tem escola pública, mas se você pode, você tenta botar numa outra escola. Você não teve. Eu, por exemplo, estudei até a 4ª série escola pública, mas você tenta dar o melhor para os seus filhos. O que você não teve, você tenta dar. Por quê? Por quê? Aí o filho quer fazer uma faculdade, aí você fica uns 4, 5 anos, se for medicina, tu fica uma vida inteira pagando.
Sim ou não? Por quê? Você estava viajando, você com a sua mulher, uma vez por ano, fazia uma viagem legal, acabou. Você ficava no hotel agora você fica nesse, porque agora tem mais 2 filhos para levar. Teve que reduzir o padrão, porque agora o despesa é maior. Só avião para os 4, danou-se. Sim ou não? Por que você faz isso? E vou falar mais. Às vezes por um filho que é ingrato. Às vezes por uma filha que reclama quando você fala para limpar, para arrumar a cama. Às vezes por uma filha que você pedir para lavar a louça do almoço, reclama meia hora, faz, mas reclama tanto que enche a sua cabeça. Sim ou não? Às vezes por um filho que casa, tem filho, e quando chega na sua casa nem te dá um abraço, você pergunta, tem alguma coisa para comer? Vem comer a sua comida, nunca vem para dar um abraço. Desculpa falar, desculpa trazer a realidade. Por que você faz isso? Você criou seu filho, não criou? E às vezes, agora sua filha, seu filho te empurra o neto. Fica um diazinho, outro, beleza, mas não, te empurra o neto. Já está tendo umas cotoveladas aí no culto. Já está um mal-estar. Mas você cuida, porque aquele neto aquele monta em cima de você, aquele você faz cavalinho, por quê? Por amor. Por amor. Quando o discipulado é por amor, você pode estar com a maior luta na sua vida, mas a sua maior luta é fazer aquela pessoa feliz. Às vezes eu olho para a vida deles e alguns deles não estão tão felizes. Eu não posso falar para ele chorar com ele. Eu tenho que animá-los. Mas Deus sabe quantas vezes botei meu joelho no chão, falando, Deus, por favor, não deixe isso acontecer com eles não. Por favor, Senhor. E mesmo enfrentando umas lutas que só Jesus na causa. Discipulado é realização pessoal. É uma alegria na vida. Deixa eu te falar uma coisa. Que tal você aceitar o discipulado? Que tal você me dar a oportunidade de viver o discipulado? Que tal você ajudar alguém? Ah, mas quem sou eu? Quem você? Cara, ensina o que você sabe. Fala o que você pode. Se não tem nada para dizer, ore. Ouça e ore. Olha, não tem nada para te dizer, mas vou orar por você. Que tal você se permitir ser discipulado? Se isso acontecer aqui na igreja, se a igreja for tomada pelo discipulado, vai todo mundo crescer no nível espiritual, vai todo mundo crescer na fé. Gente, nós vamos mudar a cidade, porque vocês estão conectados com a cidade, vocês estão conectados com gente boa e gente ruim. Você conecta com um que conhece outro, que conhece outro, que conhece o ruim, conhece o bom. A gente está conectado. Daqui sai uma teia de glória de Deus para a cidade inteira. Nós podemos mudar, mas nós temos que subir o nível da nossa vida cristã.